Os bancos são verdadeiras fórmulas de geração de capital, indiferentes da situação econômica da população, pois ao final de cada dia as reservas bancárias permanecem sempre abastecidas. Curiosamente, você é o maior provedor de recursos para os bancos, a menos que opte por guardar o dinheiro que não planeja usar imediatamente debaixo do colchão. Provavelmente, você possui uma conta em um banco convencional ou virtual, dado que os brasileiros estão cada vez mais aderindo aos serviços bancários digitais. No entanto, mesmo com essas mudanças, a existência de um forte vínculo entre os brasileiros e os bancos ainda é notável. Existe uma percepção generalizada de que os bancos exploram a população. Essa crença está profundamente enraizada no pensamento brasileiro. Por quê? Pois os bancos nunca perdem. Embora, em muitos casos, as pessoas não compreendam completamente a natureza e o propósito dessas instituições financeiras. Por exemplo, durante uma crise, quando os bancos continuam a obter lucros. Afinal, como funcionam os bancos? O que acontece com o meu dinheiro se ele falir? Não é de agora que os terráqueos procuram maneiras de guardar suas economias. Foi no século XV, durante a Idade Média, que o primeiro banco surgiu na cidade de Gênova, na Itália. Os bancários desempenham duas funções principais: servem como guardiões do dinheiro das pessoas e fornecem subsídios para aqueles que precisam. Claro que, todos nós precisamos de um local seguro para armazenar nossas economias, aquela parte do salário que não pretendemos gastar imediatamente. Nesse sentido, os bancos se tornam uma opção viável para esse propósito. Precisamente porque eles estabeleceram uma maneira de incentivar as pessoas a deixarem o dinheiro com eles. Quando suas economias estão depositado ele, começa a render de acordo com uma determinada taxa de juros. Pode ser uma quantia pequena, mas ainda assim, é melhor do que ficar debaixo do colchão e alguém lhe roubar, pois é importante guardar uns trocados visto que temos a cultura de gastar mais do que ganhamos. Se você precisa pagar algo e está precisando de grana, o banco é o lugar ideal, pois provavelmente será o único capaz de conceder um empréstimo. Essa é a função essencial de um banco. Lógico, que isso não é feito de forma gratuita, afinal, um banco não é uma organização sem fins lucrativos. No entanto, é assim que eles operam, permitindo que aqueles que têm mais emprestem para aqueles que precisam, claro que com juros. Um detalhe é importante: os bancos não imprimem dinheiro, mas sim emprestam o seu dinheiro para outros. O processo funciona da seguinte maneira: quando você deposita R$ 1.000 em sua conta bancária, o banco não é obrigado a manter todo esse valor consigo. Mas, quando você abre seu app do seu banco, o seu dinheiro está sempre em sua conta de fato, ele está lá, mas também está rodando nos bolsos de alguém que precisou de um empréstimo. Seu dinheiro na conta é usado pelo banco para facilitar a uma segunda pessoa. No entanto, inicia-se um ciclo, pois quem precisou, paga uma conta, quem recebeu faz novos depósitos em outros bancos e assim o jogo dos juros vai movimentando a economia. Esse ciclo fica repetindo constantemente. Essa interação descrita aqui é conhecida como efeito multiplicador bancário, onde os bancos criam dinheiro a partir de um único depósito, permitindo que ele seja emprestado várias vezes. Essa é mais uma razão pela qual os bancos desempenham um papel fundamental no funcionamento da economia global. Qualquer pessoa pode depositar seu dinheiro em um banco e, qualquer um também pode pegar um empréstimo, claro que tem que se enquadrar no perfil da instituição. Isso permite que a economia funcione de forma mais estável e equilibrada. Nem todos têm acesso fácil ao crédito, pois os bancos não podem correr o risco de sofrer perdas caso o cliente não honre suas obrigações financeiras. Ao emprestar dinheiro, os bancos confrontam o risco de não recuperar o valor emprestado. Para compensar esse risco, eles aumentam as taxas de juros para todas as pessoas que desejam um empréstimo. Isso significa que aqueles que pagam suas contas corretamente acabam arcando com o ônus daqueles que não o fazem. O banco não quer sofrer prejuízo, portanto, recupera seu dinheiro por meio da cobrança de juros. Ao tomar um empréstimo, você acaba pagando uma taxa de juros muito maior do que aquela que recebe sobre seus investimentos. Em outras palavras, os juros pagos no empréstimo são mais altos do que os juros recebidos nos investimentos. Essa diferença entre a taxa de juros que o banco paga e que ele recebe é conhecida como spread, ou spread bancário. No Brasil, o spread bancário é o segundo mais alto do mundo, o que significa que os subsídios no país são muito mais caros do que em quase todos os outros lugares. A questão da taxa de juros elevada entra em jogo. Quando os bancos desejam tornar o dinheiro mais caro, eles aumentam a taxa de juros. Isso pode ocorrer, por exemplo, em cenários de alta demanda ou em períodos de crise, quando há mais pessoas procurando empréstimos do que pessoas dispostas a guardar dinheiro no banco.
Nesses momentos, os juros pagos pelos bancos para atrair investidores também aumentam, na tentativa de atrair mais pessoas para depositarem seu dinheiro no banco. Os bancos enfrentam um grande risco ao emprestar dinheiro no Brasil, o que contribui para o alto spread bancário no país. O spread, que é a diferença entre as taxas de juros de empréstimos e investimentos, é um papel importante ao indicar o tamanho do risco envolvido. O spread bancário brasileiro é o segundo maior do mundo. Segundo o Banco Mundial, essa estatística nos coloca em uma situação difícil, pois apenas 13 centavos são recuperados para cada dólar emprestado, enquanto a média mundial é de 34 centavos. Esse índice de retorno resulta em taxas mais elevados, pois eles precisam compensar as perdas causadas pela inadimplência. Com taxas de juros tão elevadas como as nossas, torna-se ainda mais complicado liquidar a dívida. Juros altos levam a uma maior inadimplência, que por sua vez gera juros ainda mais altos. É um ciclo interminável. Como mencionei anteriormente sobre o multiplicador bancário, o mesmo dinheiro que você deposita é emprestado a uma ou mais pessoas. Se todos decidirem sacar esse dinheiro ao mesmo tempo, ele simplesmente não existirá fisicamente. Portanto, se um banco entrasse em recuperação judicial ou declararam falência, a maioria dos seus clientes correria para retirar os seus fundos, e obviamente, não haveria recursos suficientes para atender a todos. Isso resultaria em uma crise, e a última coisa que um banco deseja é que especulações sobre sua falência se espalhem pela mídia. Qualquer boato nesse sentido poderia levar um banco à ruína, independentemente de ser verdadeiro ou falso. A ideia de todos os clientes decidirem retirar seus fundos de uma só vez é o pesadelo de qualquer banco, seja ele de forma saudável ou enfrentando problemas financeiros reais. Os maiores e mais sólidos bancos fazem parte do Fundo Garantidor de Crédito, que assegura o pagamento aos correntistas de seus depósitos e investimentos. É como se fosse uma organização de bancos que reservam uma quantia de dinheiro individual, para que, caso algum deles enfrente dificuldades, todos possam ao menos proteger os clientes daquele banco. Ele é uma espécie de resposta rápida às situações em que os bancos entraram em falência. Ocorrem quando surgem informações sobre a possível falência. Existem bancos que são considerados mais protegidos do que outros, pois nem todos estão incluídos no fundo. Se um banco que não faz parte do programa quebrar, você pode perder suas economias. Os bancos têm inúmeras formas de gerar receitas, a exemplo são as receitas expressivas dos bancos brasileiros que derivam principalmente da concessão de crédito rotativo, ou seja, das taxas de juros. Apesar dos juros altíssimos, é comum ver pessoas utilizando o cheque especial como parte normal de sua renda mensal, assim como o uso de cartões de crédito para fazer compras e acumular milhas e pontos. No entanto, é fundamental ter uma vida financeira bem regulada. Você consome muitos produtos e serviços financeiros oferecidos pelos bancos, e se suas finanças estiverem desorganizadas, você acabará utilizando o limite do cheque especial com juros elevados como parte de sua renda, permitindo que o banco lucre muito. Na verdade, é com essa intenção que os bancos concedam ou aumentem o limite de crédito especial, esperando que você perca o controle financeiro e, assim, eles possam ganhar mais dinheiro. Os bancos nunca perdem, eles sempre lucram, e você sempre acaba perdendo para o banco. É importante tocar a vida financeira, feito uma dieta para manter uma vida saudável, logo você precisa seguir rigidamente uma dieta balanceada recomendada pelo seu nutricionista. Portanto, devemos manter também a lógica, bom senso e razão na hora das compras. Gostou do nosso conteúdo? Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos.